Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê daqueles que entram pro hall dos dossiês lendários, tipo de ontem da Fundação Ford. Gente, mais uma vez pesquisando sobre o que estava acontecendo lá fora, na Biblioteca Nacional, tentando conhecer algumas coisas, eu me deparei com um tema que eu falei, olha, isso aqui é interessante, e comecei a olhar, daqui a pouco eu estava já em 1820. Eu acho que eu nunca voltei tanto no tempo. A gente vai falar, inclusive, da nossa independência. Será que algum dia na história o Brasil realmente já foi independente? O que é que tem de ligação entre a nossa independência, a compra, né, do estado do Acre, né? Como é que comprou, né? Teve uma história dessa. Deu um dinheirinho lá para não ter confusão. O que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver com a nossa República Velha e aquela política de comprar o excedente de café para a gente tentar controlar o preço das commodities, algumas coisas que estavam acontecendo? E o que é que isso tem a ver também com os dias atuais? O que é que já aconteceu no passado em relação às nossas ferrovias, que acontece hoje em dia em relação a Ferrogrão? E eu acho que a palavra que conecta todas essas coisas começa com Roth e termina com Child. Uma família do barulho. Temos que contar algumas histórias e, como sempre, trazer algumas notícias do passado. E hoje a gente vai realmente para 1820 e vamos sair vindo até os dias atuais. Só que primeiro, quero trazer alguns eventos que aconteceram no dia de ontem. Quero falar um pouquinho porque vai ter conexão. A primeira parte quero falar do PT especificamente e depois da turma do Lula. E aí vocês vão entender como que eu cheguei no dossiê de hoje. A história é boa, vem comigo que temos que falar de Brasil. Mas vamos lá. No dia de ontem, a turminha da Globo News, conhecida nacionalmente por apoiar o PT de forma cega, passando pano, todos aqueles absurdos que vocês conhecem, meio que saiu do script. A Mônica Waldvogel, nome difícil de se pronunciar, ela resolveu aí, né, dar uma certa opinião muito controversa, onde ela fala de possíveis conexões de uma certa ala, que não é o partido como um todo, mas uma certa ala do PT do Lula, que teria uma opinião meio complicada do que está acontecendo lá fora em relação ao grupo, que começa com a letra H. E aí, após falar isso, o vídeo circulou muito nas redes sociais e ela foi atacada pelos petistas. Parece que os petistas não estão entendendo que não pode atacar a Globo. A Globo é parceira do Lula. E aí a Globo saiu em defesa da sua jornalista. A Folha de São Paulo comentou sobre o caso como um todo, inclusive mostra o que ela comentou, não vou dar play naquele vídeo. Eu vou mandá-la no Telegram se vocês quiserem, mas tá ali, ó. Globo defende Mônica Waldvogel após críticas por fala sobre ligação do PT com o Grupo H. Vamos chamar de Grupo H. Sabe que grupo é, né? A gente vai falar assim para evitar problemas. Após críticas nas redes sociais, a Globo defendeu a jornalista Mônica Waldvogel, que nesta quinta falou em ponto da Globo News sobre uma suposta ligação entre o PT e o Grupo H. Durante cobertura sobre o conflito, a âncora do matinal afirmou que esse suposto vínculo entre o partido e o Grupo do Barulho é o que teria levado o governo brasileiro, liderado por Lula, que é do PT, a não repudiar diretamente os ataques do grupo. E isso foi notícia. O Lula postou um tweetzinho descarado, saiu uma nota, né, no site do governo, o GovBR, do Itamaraty. Nem a nota do Itamaraty, nem o tweet do Lula falam contra o grupo. Não tem uma menção contrária. Isto foi notícia. A gente comentou sobre isso na época. Deve ter 2 dias. O vídeo viralizou. Nomes ligados à esquerda na internet criticaram a fala e afirmaram ser uma notícia falsa. Nos bastidores, deputados do PT também se queixaram com jornalistas do canal de notícias da Globo. Procurado pelo F5, o PT não se pronunciou sobre a afirmação da Mônica Waldvogel. Já a Globo diz que não houve erro e que a informação é verdadeira. A Globo manteve que disse. É verdadeiro. Segundo a emissora, em 2021, alguns deputados do PT divulgaram um manifesto defendendo o Grupo H como resistência, que não negociaria para que o povo tivesse paz, né? A emissora diz que a apresentadora vai voltar ao assunto na próxima edição do programa, hoje, terça-feira, dia 10, para explicar o que quis dizer. Veja o comunicado da Globo na íntegra. Amanhã, em
no Em Ponto, Mônica Waldvogel vai reiterar que se referiu não ao PT como um todo, mas ao manifesto assinado em 2021 por representantes do partido. Aí eu acho que já deu para entender o caminhar das coisas. E o posicionamento da esquerda nos últimos dias, eu acho que vem gerando muitos desgastes para o Lula, principalmente depois de todo o esforço que foi feito em 2022, durante o período eleitoral. É fake news que Lula apoia as ditaduras latino-americanas. É isso, aquilo. E aí a gente tá vendo um monte de coisa muito estranha acontecendo nos últimos dias. Mas vamos continuar. A Raquel Landim, ela compartilha a notícia da CNN, mas eu já trouxe aqui o tweet porque ela vai direto ao ponto. Celso Amorim disse ao Daniel Hittner que não apenas ele, mas outros observadores internacionais atribuem os ataques do Grupo H a Israel primordialmente ao governo do Bibi. A culpa é do Bibi. A culpa é do Bibi. Basicamente isso. A opinião do Celso Amorim. Aí a revista Oeste traz essa nota que Celso Amorim, assessor especial do Lula para relações internacionais, ele já prefaciou um livro que fala relativamente de forma positiva do Grupo H. O livro se chama Engajando o Mundo, a construção da política externa do Grupo H. E essas notícias eu acho que estão causando alguns desgastes para o Dilma. Muito desgaste, mas vamos continuar. Aí, para fazer aqui um gancho, o próximo tema, que é quando o assunto começa a esquentar, com a foto que eu vou mostrar para vocês. A Soraya Tronic veio nas suas redes sociais para falar que, quando tem ataques, civis, absurdos, não dá para dialogar, não tem como dialogar quando chega no ponto que as coisas estão. Aí fala que o grupo é um grupo do terror, se esconde atrás de uma reivindicação para disfarçar pretensa legitimidade. Aí um perfil fala: enfim, Soraya, enfim, senadora, você descobriu o que é tocar o terror. Enfim, você descobriu que é muito diferente do nosso dia 8. O que é que a Soraya Tronic responde? Estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia nas mãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que tudo começa. Preciso explicar? Não. Esse é o nível dos nossos políticos atualmente. Espero de coração que em 2026 a população dê uma resposta nas urnas para a Soraya Tronic. Ela volte, a viver a sua vida como ela vivia antes de 2018. Mas vamos lá. Tem essa imagem. Esqueci dela. Segundo Metrópolis, o Grupo H é um grupo de ultradireita. Ultradireita. São as narrativas do consórcio. Narrativas e mais narrativas. É o vale tudo para tentar afastar a turma da esquerda. E o engraçado é que quem defende o grupo é a turma da esquerda. A esquerda defende um grupo de ultradireita? Óbvio que não. Não faz nenhum sentido. Mas o importante é a construção da narrativa. Eles estão tentando, até o momento, mas não conseguiram até o momento, associar Bolsonaro a tudo que está acontecendo. Ainda não conseguiram, mas não subestime a capacidade dos nossos jornalistas. Mas vamos lá, porque agora que a coisa fica interessante. Ainda falando dos nossos gloriosos jornalistas. No dia de ontem, tivemos um vídeo que viralizou bastante nas redes sociais. Vocês devem ter visto. Foi a participação do Márcio... Acho que tem o nome dele aqui. Marcos Suskind. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Muito difícil esse vídeo aqui. Foi uma participação dele no ICL. A gente já falou desse canal aqui anteriormente. E o ICL, eu digo pra vocês... se não tá ainda, vai ser o maior canal da esquerda brasileira. É um grupo que conta com um grande mecenas, o Eduardo Moreira, um ex-banqueiro, com muitas conexões, com muito dinheiro para investir, tirar coisas do papel. Tem vários nomes de peso entre os seus quadros, como aquele rapaz ali listado na mesa, William de Luca, já trabalhou na Globo, Leandro Demore, Guilherme Amado, que é do Metrópolis.
E vários outros nomes famosos da esquerda brasileira, como o Guga Noblar, o próprio Eduardo Moreira. Então essa turma vai crescer. Porque não tá pra fazer o que a Globo faz, tá pra realmente levar a narrativa com aquele verniz de profissionalismo. Mas enfim, o que foi que aconteceu? O Marcos, ele mora onde tá rolando o conflito, e ele foi pra lá e se queixou do tratamento que a turma do ICL estava dando pro caso. Ele falou, rapaz, eu até agora não tô vendo vocês tratarem o grupo H como ele deveria ser tratado, com a palavrinha certa. Tem que chamar ele do que ele é. Vocês estão passando assim um pano que não dá. Não dá. A revista Oeste até fala, né? Tiveram um bate-pouco, ele mora lá em Israel. O desentendimento começou após ele criticar a cobertura da imprensa. E aí foi onde Deus nos acuda. Conversa de lá, conversa de cá, conversa de lá, conversa de lá. Tiraram o cara do ar. Isso é raro. Você chama um entrevistado, você faz um jornalismo ridículo, aí o cara te critica e você encerra a entrevista sem mais nem menos. O ICL do Eduardo Moreira retirou o vídeo do ar, mas as pessoas conseguiram salvá-lo. Esse Augusto de Franco aqui é até um cara que escreve no antagonista, não é bolsonarista. Isso daqui saiu das bolhas assim e rodou o Brasil. Falta de educação, né? E a narrativa que o consórcio vem defendendo tá demais. E aí, vejam só, falei pra vocês do William de Luca. Tava passando ontem no Twitter, eu vi que um rapaz chamado Henrique Soldani compartilhou 2 prints. Eu vou mostrar quais são os prints, mas tá ali, não dá pra ver direito. Aquele ali, ó, só dá pra ver o final. PT está por trás de compra de tuiteiros. Calma que a gente vai ver o que é. E depois você vê ali, ó, William de Luca, tem a fotinha dele no site oficial do PT. Aí o Henrique Soldani fala, um dos âncoras que interrompeu a entrevista é William de Luca. Em 2018, o jornalista foi acusado de fazer parte do mensalinho do PT. Agora tá no ICL do Eduardo Moreira. O caso repercutiu até no The Intercept. É o nível do jornalismo do ICL Notícias. Aí eu fui dar uma olhada, né? Pegar aqui uns prints, bem bonitinho. Dona de agência diz que empresa de deputado do PT está por trás de compra de tuiteiros. Uma matéria de 27 de agosto de 2018, de Leandro Moro e Rafael Moro Martins. Em determinado momento diz ó, que um desses comprados, até então, era o jornalista William de Luca. Aí depois que teve a confusão toda, o William de Luca veio a público e escreveu: quando topei, deixei claro que não falaria sobre o que eu não acredito, e assim o fiz. Por conta da condução da agência em relação à ação, eu me desliguei da mesma. A história ganhou vida própria no Twitter por meio das tags #mensalinho do Twitter e #Wellington Dias Gate. E hoje o Leandro Demore e o William de Luca dividem o mesmo canal, o ICL News. E sensacional. Aquele cheiro de hipocrisia da esquerda, né? Nossa, aquela catinga gostosa. E aí, o site oficial do PT também fala dele, né? Jornalista afiliado ao PT aparece entre a turma de diversidade mais influente do Brasil. Para William de Luca, figurar na lista é um reconhecimento do trabalho, mas isso aumenta a responsabilidade para quem acompanha os seus projetos, tá? E como é que a gente vai sair daqui para 1820? Agora tem que ter uma coisa muito grande, porque só tem uma coisa só entre aqui e o passado. É uma foto. É uma foto. Esse é o Eduardo Moreira. Tu acha que é pouca coisa um banqueiro brasileiro que tirar uma foto com a nossa gloriosa rainha, não tá mais aqui entre nós? Eu falei, rapaz, assim, o cara não é qualquer um, não é orelha seca. E aí eu tava pesquisando sobre o que tá acontecendo lá fora, em jornais antigos, né? E eu achei uma notícia que eu falei, mas rapaz, por que estão falando, por que estão sugerindo aqui que essa turma meio que entre em campo pra resolver a situação? Por que estão falando pra essa turma, né? E a turma é uma família que tava na Alemanha, Frankfurt, e aí o cara teve 5 filhos, mandou cada filho pra um país, tem um filho que tava na Inglaterra, outro na França, outro na Itália. Falei, tem mais 2 locais, eu falei, Eu comecei a pesquisar. Aí eu, naquela de sempre, né? Quando foi a primeira vez que um jornal brasileiro falou dessa turma? Eu
comecei a achar uma notícia estranha de empréstimo, e toma empréstimo, e toma empréstimo, e toma empréstimo, e toma empréstimo. E tem umas perguntas assim que são óbvias, mas que muitas vezes a gente não se faz. Eu não sou um exímio conhecedor da história brasileira, mas eu lembrava das aulas de história que quando o Brasil ganhou sua independência, ele teve que dar um troco para Portugal, né? Teve que pagar para poder ficar livre, ficar independente. Só que eu nunca me perguntei, né, de onde que o Brasil tirou esse dinheiro? Porque eu lembrava que o pagamento foi em libras esterlinas. O Brasil tinha reservas de libras esterlinas? Acho que não. E ainda que tivesse o dinheiro, você tinha que fazer essa troca, né? O câmbio. Como é que era o câmbio no passado? Quem eram os responsáveis por isso? Aí quem procura... E eu comecei a ver isso, tava martelando em minha cabeça. E a gente tem que comentar um pouco sobre isso. Temos que falar sobre nosso país. Dívida externa. E muitas outras coisas. E vamos lá. Vamos de volta ao passado. E aí, pesquisando, e aqui já tá meio óbvio, né? Eu me deparei com essa notícia que ela vai nos balizar aqui bastante ao longo do vídeo. Vai ser um balizador, não é notícia, na verdade, é um site. Na verdade, não é um site. É, sei lá, um conteúdo do site oficial dos Rothschild. O arquivo Rothschild. Não é que no site deles tem uma parte especial para falar os Rothschilds e o Brasil. Como assim, rapaz? Como assim? Aí eu fui dar um bisu, né? Falei, rapaz, que história é essa? Porque quando eu falo dessa turma, a gente fala, eita, lá vem as conspiração maluca, né? Conspiração a gente gosta. Aí eu fui lá dar uma olhada. Vamos dar um saque. Aí tem 5 tópicos, se eu não me engano. A gente vai passar por todos. Não estão em ordens, mas aqui vai ao longo do vídeo a gente vai botar umas coisas extra. Aí já começa assim, ó. Os Rothschild no Brasil, por quase 200 anos, Rothschild esteve envolvido no desenvolvimento financeiro do Brasil. A relação remonta à época de Nathan Mayer Rothschild, que concedeu empréstimo em 1825 para ajudar o Brasil a garantir a sua independência de Portugal. Eu falei, não é possível isso. Aí eu tava lendo um monte de notícia de empréstimo. Eu falei, pera, é por causa disso, é? Mas foi essa turma que emprestou dinheiro pro Brasil? Essa informação até que eu vi, olhando na internet, que muita gente comenta. Não é algo assim, eu não sabia, eu sou burro. Mas agora eu tô sabendo. O patriarca Rothschild é pai desse Nathan, né? O Nathan. Aí no Brasil ele é o Nathan. O pai do Nathan era o chefão da coisa toda, ele já tá na... Assim, é o filho, né? Seria a primeira geração? Primeira geração, né? Depois do patriarca. Enfim, outros empréstimos ajudaram a desenvolver ferrovias, infraestrutura. E como agentes do governo, os Rothschilds ajudaram o Brasil a manter sua posição nos mercados financeiros. Isso tá meio estranho. A casa bancária de Nathan, em Londres, né? NM Rothschild, negociava com metais preciosos e câmbio. É a turma que fazia o câmbio, né? Tá certo. Aí eu fui dar um bisu. Pra tentar entender isso daí. E eu realmente encontrei algumas notas. E não são notas muito positivas, não, viu? O pessoal tá meio chateado com o Império. O Império tava ruim, o Império Brasileiro. Você vê aqui, ó. Segunda-feira, dia 3 de janeiro de 1825. Exatamente o ano aí do empréstimo. Tá lá, né? Notícias estrangeiras. Conta lá que o Rothschild tomou do empréstimo do Brasil, né? Uma soma 3 milhões de esterlinos e papapá e ppp e pipipi. E só reclamação. Aí vai lá no início até o fim, dá uma relatada, fala o que tá acontecendo, uma fortuna pra época. E eu falei, rapaz, não é brincadeira, hein? É que essa turma realmente emprestou dinheiro pro Brasil? Aí beleza. Voltando lá pra ainda o tópico 1. O envolvimento do Nathan no Brasil pode ser atribuído à sua ligação por casamento com a firma Samuel Phillips Co. Ali até os arquivos, né? Samuel era casado com a cunhada de Nathan, Esther. É nascida Corre. Não sei muito sobre o nome, enfim. Aí eu fui pesquisar também, achava alguma coisa disso, né? Pra ver. Vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Achei um texto de 1841, que é as notas taquigráficas do Parlamento Brasileiro com Z. E aí falando lá do Samuel do Phillips, tá aqui, ó. É que já tá meio que reclamando. A galera tava achando ruim, viu? Tá falando, esses empréstimos tá meio abusivo.
É falar, não, toma lá, tava com Goldsmith, talvez tivesse a Mel Pressa em obter aquele dinheiro, mas quando teve necessidade dele, dirigiu-se aos nossos agentes que se recusaram. Por consequência, ficou o ministro brasileiro em Londres isolado, não teve portas onde bater, senão do Samuel e Phillips, senão a do Rothschild. Ambas indispostas com o Brasil e alguma delas talvez contra o governo de então do Brasil. Isso em 6 de julho de 41. Eu falei, então a turma realmente tem algum tipo de ligação. Aí eu continuei no site. Tinha a parte 2, né? Tinha até a parte 5. Aí na parte 2 falava sobre financiar a nova nação. Olha ele. Lá vai o Natan, embora cauteloso em relação a investimentos sul-americanos, interessou-se cedo pelo novo Estado, pelo Estado brasileiro. Ele provavelmente estava considerando um empréstimo já em 1823. Eu fui atrás, né? Ali foi o de 25, eu fui atrás de 23. E aí falava que ele, na época, né, quem ajudou ele no processo foi o Baylet. Eu acho que a grafia em português estava escrito Bayzet. Trocaram um Y e o L por um Z. Farcar e Alexander, né? Esse Code Corporation de empresa. Apoiou discretamente este grupo, porque em 25 ele administrou uma segunda parcela maior do empréstimo, né? Que foi o empréstimo da independência. Quando a bolha especulativa sul-americana estourou no final da década de 1820, o Brasil conseguiu preservar certo grau de solvência. Isso se deu em grande parte na inovação financeira de Natan, ao levantar um empréstimo de 400 mil libras esterlinas em 29, especificamente para pagar dívidas existentes do Brasil. Este vínculo é considerado o primeiro desse tipo. O Brasil continuaria dependente de empréstimos estrangeiros e continuaria a ter dificuldades em pagar o principal desses empréstimos. Mas uma nota de arquivo de 1852 reconhece que o banco tinha. Não perdeu de vista a posição que ocupam os títulos do governo imperial, a pontualidade inabalável com que durante 28 anos foram pagos os dividendos destes empréstimos. Desde que o Brasil é Brasil, a elite está ganhando dividendo e o pobre não está ganhando nada. É assim, entra ano, sai ano, o pobre segue perdendo. Nada novo sob o sol brasileiro. Vida que segue. Aí eu fui atrás. Eu achei aqui um de 1831, falando o seguinte, né? Câmara dos Deputados, Parlamento Brasileiro. Aí a turma tá meio reclamando. Falando, cadê aqui, ó? Porém, o ministro, né? Figurada dessa natureza, exatamente uma bancarrota que vai comprometer os negócios políticos do Brasil com um grande número de inimigos que vão pôr maiores embaraços do que aqueles em que nós achamos e quer fazer isto por uma forma que supõe muito fácil, dizendo suspenda os pagamentos dos empréstimos externos e depois ajunta para desfazer algumas objeções. Ajusta-se isso, de parte a parte, mas eu quisera que eu me explicasse como há de ajustar o senhor ministro essa suspensão com os credores de uns poucos de milhões. Pois acaso os nossos credores são Rothschild, Wilson, Bazé ou tais e tais banqueiros? Aí o Bazé é o que eu falei, é o Baylet. Tá escrito com um nome diferente, você vai ver que vai reaparecer o nome desse cara. Não, é a Inglaterra inteira, é a Europa, é a América, é todo mundo. Todo mundo possui estas apólices. E é uma coisa que eu achei no meio desse percurso foi o seguinte, até então, naquele momento que o mundo vivia 1800 e pouco, não existiam títulos da dívida. Os títulos da dívida que tem hoje aí, e que o Lula, que agora emite título da dívida verde, já vai emitir. Títulos da dívida foi a criação dos Rothschild. No momento que a Inglaterra precisava de um dinheirinho a mais para se financiar, aí naquele momento, basicamente, ou você meio que desvalorizava a sua moeda, dava imprimida ou tal, não tinha outra opção. Aí os caras falaram, vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui, eu vou te conceder um empréstimo enquanto banco, aí tu assina aqui, dizendo que tu tá me devendo, e eu te dou um dinheiro. E assim surgem as dívidas. Graças a essa grande família. E aí o Brasil já entrou nessa. A independência do Brasil é o marco da criação da dívida externa. Começou ali. Começou e nunca mais saímos. Estamos até hoje presos no eterno pagamento da dívida. Como a gente pode ajustar com esses credores sobre demora de pagamento? Porventura basta que isso concordem Wilson, Rothschild, Bazé, etc. Não são já senhores das apólices. Aí ele está reclamando, né, do título da dívida do Brasil. Aí achei esse outro aqui de 1832. O cara também está falando, né? Aviso já a Samuel Philip.
de Londres, remetendo, papapá. Aí vem aqui, ó, mais uma vez, ó. A importância de Basé, e aí esse C aí deve ser de Corporation. Fletcher, deve ser aqui Alexander, deve ser aquele outro Alexander que ele falou da nota. Thomas Wilson e contratores de parte de empréstimos brasileiros. No mesmo aviso, se determina que entreguem a estes e a Rothschild todo o dinheiro disponível que tiverem de conta do governo do Brasil para o pagamento do semestre de juros dos mesmos empréstimos a vencer no 1º de abril deste ano. Ditos aqui, ó, a Basete, aí ó, eu falei o Bailé, Colvin Crawford, Fletcher Alexander, Thomas Wilson e Rothschild, participando-lhes a expedição da Ordem Supra. E tá lá. Aí você acha que a galera fala dessa turma? Não, olha, gente. Aqui, ó. Governo, pague. Execute a dívida, pague. Vamos pagar. Todo dinheiro que o governo tiver, dá aí pra turma pra pagar. Aí nesse meio tempo, isso aqui já foi lá pra frente, né? Eu achei a notícia nessa coisa aí que eles falavam de ferrovia também, né? Etc e tudo mais. Aí eu achei falando do Barão de Mauá. E eu não sabia. Me falta conhecimento de história. Eu não sabia que Barão de Mauá é o criador do Banco do Brasil. E tomou um perdeu Playboy. Tomou um perdeu Playboy no Banco do Brasil. Só que, além disso, o Barão de Mauá no Brasil, o Irineu Evangelista de Souza, é isso, né? Você é Evangelista de Souza de Evangelista Souza, não? Acho que é Evangelista de Souza. Irineu Evangelista de Souza. Ele tinha várias ideias, tanto de infraestrutura, quanto também dessas questões de finanças. E uma dessas ideias não era só a questão do Banco do Brasil. O cara queria ter um banco internacional. Ele chegou a ter um banco no Uruguai, etc e tudo mais. Só que ele brincou de Ícaro. Voou muito perto do Sol. E aí, os banqueiros amigos ficam meio chateados, né? E aí eu encontrei essa nota aqui que é da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu acho que é a Associação Comercial. Associação do Comércio de Janeiro. É uma coisa assim, acho que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mas é o site oficial da associação. Visconde de Mauá, 28 de junho de 2019. Em determinado momento da nota, eles falam assim, ó. Com filhos pequenos e adolescentes e ainda enfrentando um período de efemeridades recorrentes da sua esposa, quem vai inclusive requerer sua internação na Suíça, encontrou ânimo para propor a criação de um grande banco internacional. Só qual foi o erro dele? Em sociedade com os maiores financistas de então, Lionel Rothschild e outros, investidores de prestígio como o ex-primeiro-ministro inglês Gladstone. Visava com isso neutralizar bancos concorrentes estrangeiros que já haviam causado perturbações no mercado uruguaio e se instalavam então no Brasil. Vamos tentar, cara. Vamos tentar salvar o Brasil disso. O projeto deste grande banco acaba não sendo do papel frente a pressões do Barão de Penedo sobre os sócios estrangeiros. Penedo, o embaixador brasileiro na Inglaterra, era intermediário remunerado por Rothschild nos empréstimos que este fazia ao Brasil. Penedo deixou claro para os possíveis sócios de Mauá o risco de não haver operações com suas casas matrizes caso persistissem em se associar a Mauá. O Brasil sendo sabotado. Soberania brasileira sempre sendo sabotada. Aí você vai tentar entender as coisas, né? Aí a gente voltou agora lá para trás, ó. Janeiro de 1822. Acharam que a gente não ia voltar tão longe, né? Voltamos. Aqui é a nota do Correio Brasiliense. Você vê como é velho esse jornal. E o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Olha como é que eles narram o episódio. Isso aqui era um telegrama. O descrédito, o prejuízo, a impolítica de sarcarem à torta e à direito e forçarem o papel da companhia no mercado é um prejuízo quase incalculável a Portugal. É uma desgraça que pede a mais sisuda consideração a fim de evitar futuras transações de semelhante natureza, já que se não podem remediar as passadas, figuremos a seguinte transação. No Rio, no Porto. Sacou a companhia e tal, aí ele fala quanto foi que ele gastou, né? Este é o prejuízo real, além do descrédito da redução do câmbio e da falta que temos do metal. Agora mostrarei o prejuízo proveniente do lucro negativo. Este é a precisão que temos do metal nas circunstâncias em que está Portugal e que o trem compra tanto a seu benefício. Isto me penaliza porque, se não há cuidado nisso, veremos aqui fundir todo
o Portugal e Brasil, que nisto muito perde, né? O Brasil perde. Para mostrar isso, figuremos o seguinte caso. Rothschild recebe no Rio de Janeiro, aí coloca o valor, e que eles custam tanto em Londres. Fiz as contas, papapá. Demos para juros e despesa tanto. Enfim, lucro do Rothschild da Inglaterra de tanto que ao câmbio de 50 tanto por 100 réis faz a soma de tanto e com os 11 contos de prejuízo real faz a extraordinária soma de tanto. O cara tá reclamando, fala, irmão, o cara tá roubando a gente, bicho. O cara tá roubando aí na taxa de câmbio de juros disso, daquilo outro, o que é que tá rolando? Inclusive o empréstimo lá para pagar a Portugal pela independência, os juros foram absurdos. Tipo assim, 12% de juros. Foi um negócio assim, indescritível. Tava lá. E a turma já tava reclamando. Aí você entende. Aí no meio desse percurso, o Brasil sendo roubado, aparece o Barão de Mauá e acha, não, vamos parar de roubar o Brasil. E ele achava que ele ia conseguir. Ele acha que é assim que as coisas funcionam. Quem é você para tentar impedir que o Brasil seja roubado? Não, irmão. Vamos quebrar o seu banco. Vamos quebrar o seu banco. Aí essa nota continua. Passarei agora ao ponto mais conspícuo da quarta do patriota. Que lucros excessivos e quiméricos não dão a ele a Rothschild. Diz ele que Rothschild podia comprar o Rio de Janeiro peças de réis de 1.400 pelo seu valor nominal. Ignora. O patriota ainda coloca entre aspas, né? Tá sendo sarcástico. Porventura, que outro momento é que aludimos tinha um prêmio de 33% no Rio de Janeiro. E ele sai lá sentando a bolacha. Estamos sendo roubados. Estamos sendo roubados. Aí, é possível sendo eles, com guarda-livros e ajudante que fazem 5, nenhum tem ouvido dizer que Rothschild tem os câmbios na sua mão para abaixar ou levantar como lhe convém? E se um particular pode tanto, tendo a atenção distraída a tantas partes, que não poderá uma corporação tendo um só único objeto em que cuida? O cara tem na mão o campo, fazer o que quiser, aprontar. Aí eu achei outro relato, 1829. Mais uma vez o cara tá reclamando. O absurdo que são os empréstimos, os juros, que isso, aquilo, outro. Não sei aonde isso vai parar, porque é fato, e nós vamos nas folhas, ainda que se diz que mentem muito, que nossos diplomatas tomarão na mão de Rothschild 8 milhões de cruzados só para se gastarem com os emigrados portugueses e com a senhora rainha de Portugal, e não sei como o nosso governo toma dinheiro emprestado sem ordem do corpo legislativo, e se diz, mas que este empréstimo do resgate das notas vai ser feito por conta desses dinheiros. Empréstimo sem passar pelo legislativo. É o que a gente vê. É tipo o Brasil emprestar dinheiro para as ditaduras amigas no auge do PT. Nada de novo sob o sol brasileiro, que já não aconteceu no passado. Aqui é outro texto, só botei, eu não vou dar uma lida nesse, mas mais uma vez reclamando dos empréstimos. Esse texto aqui de 31 falando com um absurdo que está acontecendo, tá ali de Verdil Rothschild. Não faltam textos. Estávamos sendo roubados. Desde o dia zero. Sempre passados para trás. Só que a história não para por aí. Lembra daquela matéria balizadora? Tem 5 partes. 5 partes. E vamos voltar para ela. Vamos voltar para a parte 3. Ferrovias. Eu não vou entrar aqui muito a fundo porque o assunto é mais profundo. Eu não tive tempo de achar tantas notícias que realmente começassem a encaixar e demonstrar. Só que o History Channel, ele fez um programa para falar sobre isso. Ele foi uma série sobre o Barão de Mauá. E tem um pedaço assim de 27 minutos e 11 segundos, como vocês podem ver ali, onde eles comentam sobre esse caso. E vocês conseguem achar, e fácil aqui na plataforma. Só olha a manchete. Desculpa, não é manchete. O título do vídeo. Os Rothschild passaram a perna no Barão de Mauá. Passaram a perna no Barão de Mauá. O homem que tinha como sonho desenvolver o Brasil. Quando tudo era da mato, já estava pensando em energia elétrica. Primeira empresa de gás. Banco do Brasil. Ferrovias. Gente, do mesmo jeito que hoje a gente olha pro Mato Grosso, pro Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, tem lá o pessoal da soja, né? Que quer ver a Ferrogrão sair do papel, que você pegar a soja dos caminhões, botar em cima do trem, botar, já cair ali no porto e desaguar pro mundo todo para baratear. Naquele momento, o Brasil já tinha o café. Pessoal, naquele momento,
a região produtora mesmo lá de São Paulo, você deve lembrar, República Velha, café com leite. O café vinha no lombo do burro, descendo da serra. Aí aparece o Barão de Mauá e fala, rapaz, se a gente criar aqui uma linha férrea de 800 quilômetros, meu irmão, a gente não precisa mais do burro. A gente vai ganhar em tempo, velocidade, quantidade. E naquele momento, assim, se tu produzisse 10 kg de café, tu ia vender 10 kg de café. Se tu produzisse 10 toneladas de café, tu ia vender 10 toneladas de café. Se tu vendesse 100 toneladas de café, tu ia vender 100 toneladas de café. Enfim, não tinha pra quem queria. Era a chance do Brasil surfar o boom das commodities. E ele foi sabotado. E como foi isso? Vamos dar uma olhada no que o site dos Rockefeller diz. Dos Rothschild, né? Os Rothschild estiveram envolvidos no desenvolvimento de ferrovias em todo o mundo e o Brasil não foi exceção. Já em 58, eles emitiram seus primeiros empréstimos para empresas ferroviárias brasileiras. Companhia Ferroviária da Bahia, São Francisco, Companhia Ferroviária Dom Pedro II, seguido pela Companhia Ferroviária de São Paulo, essa daí é do Mauá. Outros empréstimos foram emitidos para essas empresas ao longo dos anos e a Estrada de Ferro Oeste de Minas foi acrescentada ao seu número em 93. As ferrovias abriram o interior do Brasil, os imigrantes chegaram e a plantação de café expandiu-se enormemente. O mapa mostrado aqui acompanha um prospecto de empréstimo para a Bahia e São Francisco Railway emitido em 84 para arrecadar cerca de 300 mil libras esterlinas para financiar um ramal. Os produtos e produtos potenciais do interior que poderiam ser trazidos ao porto da Bahia pela ferrovia estão marcados no mapa. Tá lá o mapa. Eu falei, acho que República Velha, me atrapalhei. Império. Império já tinha o café. República Velha também continua café com leite. A gente vai chegar lá. Eu tô acelerando, tô botando o carro na frente dos bois. Eu fui pesquisar mais sobre isso, né? Falou de Maiá, ferrovia, procurar a história. Encontrei aqui ali, ó. Instituto Paracleto. O Barão de Mauá, Rothschild e a turma lá, os vermelhos. A ascensão de Irineu Evangelista de Souza adquire dimensões somente comparáveis se analisarmos o meio social em que ele se processou. Instalou em 1846 a primeira empresa de fundição e construção naval no Brasil, a Ponta de Areia, no Rio de Janeiro, empregando mais de 300 funcionários. Você quer exportar? Você tem que ter como levar. Hoje já não é tão simples. Imagine em 1850. Para tu tirar o café do Brasil e mandar para o mundo. Você fazer a balança positiva, lembre que o Brasil não era um país de manufatura. A Revolução Industrial estava na Inglaterra. A turma queria comprar produtos industrializados que não tinha por aqui. Então você tinha que exportar para conseguir ter um saldo positivo na balança para você trazer o que não tinha. Então o cara já era um visionário, investindo em logística, que até hoje não sai do papel. A Marina mesmo não deixa, nem o Lula. Em 1860, tinha acabado de obter o mais invejado reconhecimento da época, o do Barão Leonel de Rothschild. Este foi o primeiro a assinar o prospecto de lançamento de São Paulo Brazilian Railway, nome inglês da ferrovia Santos Jundiaí, além de subscrever pessoalmente 1000 ações da empresa, dando a Mauá o status de empreendedor sério. O Barão era o Zeus do Olimpo, econômico do século, e um gesto como esse equivalia a reconhecer Mauá como um dos deuses legítimos. Aí eu fui atrás de mais informação. Aí achei essa nota, do engenheiro agrônomo Rui Gripe. História viva. Caminhos do trem. Sabotagens em suas indústrias, a grave crise econômica provocada pelo conflito do Paraguai, a especulação de investidores estrangeiros golpearam o Barão de Mauá, que pediu moratória em 73. Mauá foi sabotado. Um incêndio destruiu a Ponta da Areia, que ele a custo construiu. O cara tirou do papel uma indústria naval e pegou fogo. Pegou fogo, né? Assim, é aquelas coisas que só acontecem com o Brasil. É tipo quando o Brasil tinha aquele programa espacial, que hoje em dia não tem mais. E aí aconteceu um acidente muito estranho. Não sei se vocês já pararam para estudar isso lá no Maranhão. Um acidente muito estranho. O governo reduziu drasticamente as taxas alfandegárias, estimulando a importação e criando a concorrência desleal com os industriários brasileiros. Mauá não teve outra saída se não vender seus negócios para os ingleses. Eu falei, peraí, o governo mudou a regrinha para favorecer os amiguinhos. Dilma. Aprenderam. O Lula não aprendeu nada. O Lula não é criador de nada. O Lula, no máximo, é um grande conhecedor da história. Aí foi atrás, né? Porque aqui é, sei lá, um blog, né? Às vezes não é 100% preciso.
A gente vai falar mais sobre esse negócio da naval, que ela foi incinerada. A gente vai falar lá na frente. Mas continuando aqui sobre questão de ferrovia, quando eu vi tudo sobre isso, tá registrado um pouquinho no Atlas de Janeiro, mas também outros, que é a questão da Ferrogrão no Brasil. Veja se não é semelhar, né? O cara queria tirar uma ferrovia, ele começou a construir, no meio começou a ter coisa, os Rothschild não deu dinheiro mais, segurou o dinheiro, ele tentou entrar na justiça para pedir o dinheiro para terminar de construir, não deram, sabotaram. Aí a turma do governo meio que estava construindo outra, aí questão de concorrência, tudo mais, não recebeu ajuda, quebrou. Quebrou, e um cara que tinha tudo para fazer o Brasil avançar e muito. Aí você vem para os dias atuais, 2023. Isso aqui está no Atlas de Janeiro. Ferrogrão. Então vamos olhar as manchetes. Renan Filho defende Ferrogrão com outro nome. Diz que vai ouvir Marina Silva. No início do ano, dia 18. A Ferrogrão não é prioridade para o governo. Dia 24. 6 dias depois. Aí, depois saiu a notícia. Como foi a conversa de Lula e Rubens Ometo? Quem é Rubens Ometo? Um grande empresário brasileiro. E dentro de suas empresas, tem a Rumo. Se a Ferrogrão sair do papel, a Ferrogrão vai ser uma concorrente da Rumo. Olha como são as coisas, né? E a Ferrogrão sai do papel. Ferrogrão, a disputa bilionária sobre o maior projeto ferroviário do Brasil. Essa notícia é de 2021. E já tá falando, né? Vou ler o que tá ali em negrito, ó. De um lado, estão aqueles que defendem a realização do leilão planejado pelo governo e buscam parcerias para viabilizar a ferrovia. Do outro, estão nomes que já atuam na região e que enxergam na Ferrogrão um concorrente que pode colocar planos futuros em xeque. É exatamente esse o caso da Rumo, empresa logística que pertence ao grupo Cosan. E aí, em janeiro, saiu a nota. Primeiro empresário recebido por Lula doou 1 milhão para o PT. Foi o maior doador, pessoa física do PT, foi o Rubens Ometo. 27 de janeiro, Conselhão de Lula terá Josué da Fiesp e debate sobre o novo arcabouço fiscal. Além disso, quem também está no Conselhão do Lula é o Rubens Ometo. Nada muda nas terras brasileiras. Lá atrás, Quebrou de Mauá, Ferrovia Chance de Jundiaí, temos a Ferrogrão agora. Sempre para tentar escoar de forma melhor, mais fácil, mais lucrativa, as commodities brasileiras, mas não anda. Sempre temos alguns interesses que se chocam. No caso da Marina, é proteger a Mãe Gaia. Mas vamos voltar. Universidade Estadual de Monte Carlos. Programa de pós-graduação em desenvolvimento social. Montes Claros e Norte de Minas, na rede urbana do Centro-Sul. Fábulas e metáforas do desenvolvimento. É um trabalho do Augusto José Querino, em 2006. E aí ele fala sobre a sabotagem das empresas do Mauá. Apesar de um início que parecia promissor, a Era Mauá não conseguiu durar muito tempo. Suas iniciativas modernizadoras encontravam forte revés na manutenção da estrutura colonial, agroexportadora da época, e na concorrência com empreendimentos estrangeiros, principalmente ingleses. Eram os Rothschild. Esses, inescrupulosos pelo lucro, não mediam esforços praticando as mais violentas sabotagens contra o empresário brasileiro, como incêndio provocado que destruiu a Ponta de Areia em 1857. Outro fator que contribuiu para impedir a consolidação das iniciativas de Mauá foi a reformulação da tarifa Alves Branco pela tarifa Silva Ferraz em 1860, que reduziu as tarifas alfandegárias para máquinas, ferramentas e ferragens, favorecendo os interesses do capital estrangeiro. Será que um dia o Brasil já foi independente? Será que um dia o Brasil já foi independente? Aí vamos avançar um pouquinho mais. Vamos pular uns 30 anos. Vamos para o início de 1900. Vocês sabem a história do Acre? Vocês devem saber que o Acre não era do Brasil. E o Brasil comprou o Acre. Pagou para ter o Acre. E aí nessas procuras, fui passando sobre Barão de Mauá e papapá. Eu não me deparei com o assunto aqui da Globo. Da Globo ninguém vai duvidar, né? Mas ainda assim eu fui atrás dos jornais. Saiba mais sobre a história do Acre, que já foi da Bolívia. 1900, a nota é mais longa, a nota vai explicando todo o processo. Eu vou pegar ali basicamente um minuto antes e um minuto depois. No momento que o Brasil queria comprar, os bolivianos chamaram os americanos. O meu amigo Biden falou: Biden, nos ajude.
Aí o Lula tava assim, eita, e aí Biden, vai fazer o quê? Aí eles trouxeram um sindicato dos amigos do Biden. Era o Bolivian Syndicate. A Bolívia assina um contrato de arrendamento do Acre com o Sindicato de Capitalistas Americanos Ingleses. Pelo contrato, o grupo chamado Bolivian Syndicate assumiria total controle sobre a região, inclusive militar. Esse acordo deu ao governo boliviano a confiança para rechaçar militarmente, com apoio dos americanos, qualquer intenção do Brasil em relação ao Acre. Aí, para resolver tudo, sem dor de cabeça, de forma pacífica, em 1903, antes que começasse uma batalha, entra em cena a diplomacia brasileira. Prudentes e sofisticados, a diplomacia do Rio Branco estabeleceu duas frentes para o Brasil ter o Acre ser um choque militar. Ele falou, se tiver que eu vou. E por outro lado, ele construiu uma alternativa muito bacana. Ele arregimentou o apoio da casa Rothschild de Londres, instituição financeira de históricas ligações com o Brasil. Vê que o Estado diz, né? É 200 anos, é quase 200 anos, né? Porque até hoje não desapareceu. E quando se comenta muito dessa turma, eles sempre falam, né, de um plano, nossas famílias que mandam. Mas você tá vendo aqui, ó, eventos concretos da história do Brasil, do Brasil. Nosso Brasil. Aí eu fui atrás das notícias da época, né? Primeiro, antes de sair do Globo, aí eu fui dar um Google, né? Eu falei, pô, Acre, botei Acre Rothschild. Me deparei com um artigo científico gigante, sensacional, extremamente descritivo, com várias referências. Olha a manchete, olha o título. O Barão de Rothschild e a questão do Acre. Olha o resumo. O autor reconstitui a criação do Estado brasileiro do Acre, ressaltando os interesses estrangeiros subjacentes à disputa com a Bolívia. O protocolo pelo qual a Bolívia arrendava o território ao Bolivian Syndicate e a disposição de Rio Branco em reivindicar aquela região para o Brasil colocavam os dois países em rota de colisão. Neste contexto, surge uma figura dúbia, Barão de Rothschild, que propõe uma solução pacífica para o dissídio através do arbitramento da Grã-Bretanha. Senta aqui. Vamos botar a camisa da amizade e eu vou resolver. Eu serei o juiz do caso. A metrópole sempre querendo, né, intervir na colônia. Aí eu quero mostrar só uns pedaços da nota. O barão, né, é o Nathan Mayer Rothschild, agente financeiro do Brasil. Ele era agente financeiro do Brasil. Era o status que o cara tinha. Basicamente fala o nome do Brasil, gente. Procurou então intermediar uma solução pacífica para o dissídio, promover negociações diretas, do qual um dos sócios era Auguste Belmont, seu representante nos Estados Unidos e provavelmente seu filho bastardo ou de algum outro membro de sua família. E o pior que era, eu achei uma nota mais não trouxe porque tá em inglês. Tinha um jornal nesse meado aí de 1900, era The Brazilian Review. Nome em inglês. Um jornal publicado no Brasil, todo em inglês. E tinha essas informações aí do Belmont. Tudo bonitinho, comando figurino. Em telegrama ao presidente Rodrigues Alves, datado de 26 de janeiro de 1903, ele propôs que o Brasil entregasse a questão ao arbitramento da Grã-Bretanha, tal como a Argentina fizera em seu litígio com o Chile. 2 dias depois, Rothschild voltou a telegrafar, transmitindo-lhe mensagem recebida dos americanos sobre a intenção do Brasil de pagar a indenização ao Bolivian Syndicate. Os americanos entraram só para boletar. Então ainda pegaram uma quantia aí no meio do percurso. E a Bolívia... todo mundo saiu ganhando, né? Rothschild só podia realmente estar bastante satisfeito. A questão do Acre convertera-se em excelente negócio, pois a sua casa bancária caberia fornecer ao Brasil os créditos necessários para toda a transação. Mais 2 milhões de libras esterlinas. Em 18 de novembro de 1903, Brasil e Bolívia celebraram o Tratado de Petrópolis, mediante o qual o Brasil adquiriu cerca de a distância, né? Permutando por uma área de tanto, excluindo a água, e 2 milhões de libras esterlinas. Nathan coube mais uma vez fazer um excelente negócio, fornecendo à Bolívia alguns meses depois adiantamento de 1 milhão de libras e debitando este montante na conta que o Brasil devia pagar com os respectivos juros. E a dívida brasileira não para de subir. Na mão de quem? De quem? Fala deles. Fala deles.
Vamos lá. Vamos para as notícias da época. Correio Paulistano, quarta-feira, 4 de março de 1903. Pelo paquete Thames da mala real inglesa, o Tesouro Federal remete amanhã para o senhor Natan, agentes financeiros do Brasil em Londres, cambiar o valor em libras. Tá lá confusão, né? Pela quantia, vê-se que essas cambiais são destinadas ao pagamento da soma combinada com o Bolivian Syndicate para rescisão do seu contrato de arrendamento do território do Acre, celebrado com o governo da Bolívia. Achou que estava fazendo um bom negócio com o Acre, ganhou o Rothschild e a Marina Silva. Marina Silva e o Rothschild. Pra que comprou o Acre? Deixava com os bolivianos. Ah, miserável. 14 de março de 1903, Jornal do Brasil. O câmbio. Essa nota é interessante. Olha só, essa nota aqui é uma nota crítica. Escreve-nos o comendador Matos Faro. Mais uma vez, se demonstra por experiência que as causas econômicas e morais se não deixam governar pelas individualidades, que é de todo inútil forçar este mercado, quer para a baixa, quer para a alta. Assim, vimos o câmbio em dias atingir firme o valor lá e com tendência para maior elevação. Ou seja, o real, o dia da época desvalorizou. A balança derreteu. O dólar subiu, vamos falar assim, o dólar subiu, foi para as cucuias. Mas como ele, se não com condições econômicas, valeu sua reflexão para tanto ou menos ainda razoavelmente justificar. Entretanto, ao público e aos bolsistas, passou despercebida a principal causa moral. A causa moral desse acontecimento, né? Positiva e certa que influiu na alta tanto do câmbio como dos títulos brasileiros intra e extramuros. A rescisão do contrato para arrendamento do Acre. Comprou o Acre com os Rothschild, quebrou o Brasil de novo, desvalorizou a moeda, aumentou os títulos da dívida e não resolveu em nada. As partes contratantes são a Bolívia e o Sindicato Anglo-Americano, com sede em Nova York. Seria mais que natural que as duas partes fossem dirigidas às preliminares para obtenção da rescisão contratual. Eis o que fez, porém, a nossa chancelaria. Felizmente, pedida por um diplomata sagaz, como é o senhor Barão do Rio Branco, deu preferência aos nossos agentes financeiros em Londres, o Natan, para iniciar e realizar essa operação, felizmente levada a termo. Vai vendo. Aí, vamos um pouquinho para frente no tempo. E a gente entra na República Velha. E a gente volta lá para a nota. Nossa nota balizadora. Tinha lá o item 5, 4 e 5. No período lá, depois do Natan, na verdade o Natan ainda estava aí, né? Ele foi o representante do Natan de 19 até a aposentadoria em 57. O Natan ficou vivo há muito tempo. Era o Henry Lynch. Fala em funcionário do Banco de Londres, defende Lynch em suas memórias, né? Escreveu sobre esse cara que morou no Brasil por muito tempo. Esse grande personagem, membro de antiga família anglo-brasileira, foi sócio de um negócio de importação e exportação. O mais importante para nós foi o agente e representante do Brasil para o Natan. Esse cara, a importância dele assim, era o nosso drone no Brasil. Uma vez se aprofundou ao longo dos anos em que conheci, do rosa ao roxo, o apreciador da boa vida e ocupando uma posição única no Rio de Janeiro, onde às vezes se dizia que ele era mais o embaixador britânico do que o próprio embaixador britânico. O cara mandava e desmandava, era o lobista do ano. Qualquer pessoa nos círculos governamental, político, financeiro, comercial e social, ele sempre me pareceu extremamente adequado para o trabalho. Daquele resolve. Lynch tornou-se indispensável ao banco. Dedicou-se à promoção dos interesses britânicos no Brasil. Não dos interesses brasileiros lá fora, não. O cara realmente era um agente desestabilizador, servindo a interesses estrangeiros. Eles nem escondem. Ele enviou ao banco informações e conselhos regulares e detalhados sobre questões comerciais, políticas e econômicas, e foi um canal para os mais altos níveis do governo brasileiro. Tá tio bacana esse, viu? Aí, logo depois, vinha a questão do café, na época da República Velha, né? O café era o principal produto do Brasil,
mas a quadruplicação da produção no estado de São Paulo entre 70 e 1900, estimulada em grande parte pelo crescimento das ferrovias. Tá vendo a importância das ferrovias? Tem ferrovia, você consegue escoar muito. Foi início de décadas de problema com excesso de oferta. Não é que era outros 500. Até 1930, os governos federal e estadual responderam ao excesso de oferta, tentando apoiar o preço do café através da construção de reservas. O banco era cético em relação a tais esquemas de valorização, mas seguindo o Conselho Telégrafo de 22, o Lynch, seu agente no Brasil, eventualmente sentiu que precisava se envolver para não perder negócios para outras empresas. Aí ali está o telegrama dele da época lá, mandando pro Rothschild. Aí o cara diz, ó, como resultado, ele falando pro senhor, galera, ó, vocês estão com medo aí de investir no café? Vem com o pai, confia. Manda o dinheiro aí que esses brasileiros é trouxa. Manda o dinheiro que a gente vai botar eles de joelho mais uma vez. Como resultado, o banco participou de um empréstimo de 1822 ao Brasil, destinado a ajudar a financiar o armazenamento de café, com empréstimo de 9 milhões de libras esterlinas, garantido por 3 milhões de sacas de café. O governo teve de proteger este produto economicamente vital. Em 24, como agente do governo brasileiro, os Rothschild procuraram seguros para o café, reunindo informações sobre proteção contra incêndios nos armazéns espalhados pelo estado de São Paulo. Engraçado, tem que se proteger de incêndio. O café pega fogo sozinho, né? Aí eu fui atrás que eu lembrava dessa história. Falei, pô, mas eu lembro disso aí da escola. Que tinha um negócio lá de proteger o café. Eu fui ver, né? Fui logo no Wikipédia. O pai dos burros. Política do café com leite. Começar pelo segundo parágrafo. A política do café com leite, como ficou conhecida essa aliança, permitiu à burguesia cafeeira paulista de controlar no âmbito nacional a política monetária e cambial e a negociação no exterior de empréstimos para a compra das sacas de café excedentes. Enfim, uma política de intervenção ainda mais ativa que as garantias aos cafeicultores lucros seguros. Por um lado, a galera não era boba, né? A galera queria manter o seu grande império, o seu dinheirinho. Por outro lado, gente, naquele momento, o Brasil só tinha um café para vender. Se o Brasil não conseguisse realmente controlar o seu câmbio, a moeda ficasse desvalorizando, e o Brasil também não conseguisse segurar o café por um tempo para vender na hora certa, etc, tudo mais, para manter uma balança minimamente favorável, a dívida só ia subir, porque o Brasil não ia conseguir vender, não ia conseguir dinheiro exterior para pagar os seus vários empréstimos. Lembra que o Brasil está devendo desde 1822. Aí vamos voltar ao primeiro parágrafo. O conhecido Acordo da Dívida Externa de 1828, ali o período da Proclamação da República, o Funding Loan, foi pago às custas do aumento de impostos, paralisação de obras públicas e abandono da ideia de incentivo à indústria nacional. Entra ano, sai ano. O que é que fala no Brasil hoje? Essa é a nota do The Economist. Se as commodities subiram de preço, não vai inventar de indústria nacional. Paga as contas, viu? Paga as contas e fica quieto. Entra ano, sai ano, eles querem manter o Brasil refém da dívida. Refém deles. Porque commodity é uma coisa que você consegue meio que manipular o preço de forma muito mais fácil. Mas você consegue manipular, por exemplo, o preço de um iPhone? Não consegue. Quanto é que custa um iPhone? Tá lá, não sei quanto dólar. É o valor padrão, desde o lançamento até o fim. E eles estão lucrando muito. Mas muito. Pode subir 4 vezes o preço do silício, do vidro, dos semicondutores. Mas sobe. Não vai interferir, porque o valor do produto são as patentes, é o material intelectual. Já países que se deparam com a economia de commodities, o preço do petróleo subiu, meu Deus do céu, eu não vendo petróleo, eu tenho que comprar, tô perdido. O preço do petróleo caiu, deu uma folgada. Mas o preço do milho também caiu, meu Deus, eu vendo milho. Meu Deus, eu vendo soja. Então você fica o tempo todo nisso, não vai, que você não tem um preço, você não tem um preço agregado na coisa. E naquele momento, pelo menos o Brasil conseguia se impor um pouquinho na questão do café. Hoje, quando você olha essas commodities, as bolsas que negociam, commodities ligadas à comida, não tem nenhuma no Brasil. O Brasil não manda nada, mesmo sendo um dos maiores produtores do mundo de comida. Interessante isso, né? E você vê, eles não querem que o Brasil se desenvolva. O Lula agora, para garantir que a gente não vai sair do papel, imposto do pecado. Crédito de carbono.
Regulaçãozinha da Febraban, né? Ó, para conceder empréstimo. É o mesmo método de ação desde que a gente era um império. Nada muda. Continuamos vassalos dos interesses internacionais. Mas vamos continuar. Pesquisando mais, eu achei um texto bem interessante do IPEA. Está no site oficial do IPEA, do governo federal. Que eles fazem uma análise desse período aí, dessa questão desses empréstimos, desse dinheirinho, né? Tão bondoso dos Rothschild para segurar o nosso café. Tá ali, ó. 1924. Este artigo analisa os motivos de duas decisões da política econômica tomadas pelo governo federal em fim de 24, a de adotar uma política monetária extremamente restritiva e a de renunciar à responsabilidade pela gestão do Programa de Defesa Permanente do Café. Pretende esclarecer a relação que estas decisões guardam com a visita da missão financeira inglesa ao Brasil. Ó, veio a missão inglesa, né? Os Rothschild no Brasil, no início de 24, e propõe a interpretação de sua racionalidade política e econômica que as entende como medidas complementares aos olhos das autoridades federais tomadas com vistas à resolução dos problemas simultâneos da aceleração da inflação e persistente desequilíbrio externo. É por isso que a galera estava tentando resolver. Olha os problemas que eles estavam lidando. Problemas financeiros. A turma tá brincando com o mundo o tempo inteiro. O tempo passou, tiraram o padrão, tiraram tudo. Aí, olha ali. Gostaria de agradecer as críticas e sugestões feitas por Donald Mogridge, Marcelo de Paiva Abreu e Susan Halson, a versão original em inglês deste ensaio, e a meu amigo Heitor Pinto de Moura Filho pela competente tradução de sua maior parte. Devo agradecimento pessoal a Sue Hanson por sua colaboração decisiva em conseguir a permissão de quem? Do Lord Rothschild para consulta aos arquivos do Natan, da missão Montagu. Aí você lembra do Harry Lynch, que estava no Brasil, falou: irmão, confia, manda o dinheiro pra cá que a gente resolve, manda que a dívida vai subir, vamos deixar o Brasil de joelhos. Aí ao longo desse estudo tá ali, ó. Assim, em setembro de 1923, o governo brasileiro propôs aos Rothschild, seus banqueiros em Londres, um empréstimo de 25 milhões de libras com a finalidade de liquidar a dívida flutuante e colocar as finanças brasileiras em ordem. Entretanto, argumentando que a grande dívida externa do Brasil e as baixas cotações de seus títulos no mercado europeus dificultariam a operação, os banqueiros recusaram-se a atender imediatamente a proposta brasileira e impuseram que o empréstimo fosse condicionado à avaliação que fariam das recomendações de uma missão de peritos financeiros nomeado por eles, que visitaria o Brasil para verificar em loco o estado das finanças, como constava dos termos de referência da missão. O verdadeiro objetivo da missão é fornecer informações aos banqueiros de modo que, respeitando suas responsabilidades para os investidores em Londres, se habilitem a prestar assistência ao governo brasileiro. O que é que o FMI não fazia no passado? Tu quer dinheiro? Beleza, mas calma, porque eu vou te falar como tu pode gastar. Tu não sabe gastar, eu vou te contar. Entra ano, sai ano. Estamos no mesmo ponto. Gente, aqui sai daquele ponto de não, as famílias têm um mega plano. Não, aqui foram eventos reais que aconteceram no Brasil, documentos oficiais, seja aqui do IPEA, jornais brasileiros da época, até a Globo comentando, estão vendo aí na Estuso, na cidade. O Acre, você viu como é que o Acre foi comprado, né? Veja o estado das coisas hoje. Acho que esse tweet aqui vem a calhar, né? A verdadeira luta não é em direita e esquerda, mas entre humanistas e extincionistas. Eu não acho que é bem assim. Olhando pro Brasil, você vê o que é que a esquerda tá fazendo. Eu quis trazer isso daqui, pô, só uma provocação. Porque você vê que no final do dia... o que é ser de direita hoje? Ser de direita, literalmente, você tá preocupado com o ser humano. Você tá preocupado em ter o mínimo de liberdade. O mínimo de liberdade. Imagine o quanto essa turma não influenciou no passado na indicação de políticos, de lideranças. Quantos presidentes será que o Brasil realmente elegeu ao longo de todos esses anos? Eu me pergunto se a palavra ufanista existe em na tradução em outro idioma. Porque esse termo ufanista é aquele cara que gosta demais do Brasil, né? Foi inventado isso.
E você vê assim, rapaz, véio, parece que é proibido no Brasil gostar do país. É proibido tentar entender a história. É proibido que exista alguma pessoa, sei lá, pró-Brasil. Eles só não ensinam essa história que todo mundo é vilão, todo mundo é vilão, todo mundo é vilão, todo mundo é vilão, todo mundo sabotou tudo. Mas, e assim, óbvio que os políticos eles podiam, sei lá, ter um maior conhecimento. A gente não sabe também como é que se passava na época, a informação era muito limitada. O cara fala, ó, essa galera é meio estranha. Mas você fica assim, pô, será? Não, os caras tá vendo com dinheiro, é importante, precisa. Aí a gente tenta. A informação é meio limitada. Mas é notório que há mais de 200 anos existe uma forte influência internacional nas decisões políticas brasileiras. Há mais de 200 anos, o Brasil não é governado apenas pelos brasileiros. Inúmeras coisas nos foram impostas ou sugeridas, né? Ou, sei lá, chame do que você quiser. Eu achei isso aqui uma postagem, acho que foi muito a casar também com o vídeo de hoje. Entrando saindo na mesma porcaria. Você vê que essa turma lá tava investindo aqui em ferrovia, isso, aquilo, outro, infraestrutura. O que é que aquele país vermelho tá fazendo no mundo? Nova Rota da Seda. Investindo em quem? Infraestrutura. Quem é o cara no Brasil que escreveu um texto em 2019 falando São Paulo e a nova Rota da Seda, quando era governador do estado de São Paulo? João Dória. Onde é que o Dória foi? Foi para lá visitar. O texto do Dória, inclusive, fala dos bancos de investimento que vão ajudar a tirar esses projetos do papel. Ele falava do Cleifund, ele falava do banco disso, do banco daquilo, e tudo mais. Ele foi na sede do Cleifund. Onde é que tá o Dória hoje? Ali, no colo do Lula. No Brasil 247. Você muda os atores, mas os eventos são o mesmo. Só bota a infra. Se a infra sair, é pra sair pros outros. Nunca na mão do brasileiro. Indústria forte. Olha só, as grandes indústrias têm que vender. O brasileiro não pode ser dono de nenhuma indústria grande. Não pode. Vai chegar o dia que vão vender a Embraer. É uma empresa que tá mandando bem, exato, né? Você que já vendeu grande parte dela. Enfim. Pensem. Tirem as suas conclusões. Olhem que os problemas que a gente viveu de logística já tentaram resolver no passado e sabotaram. Para o Brasil, não sai do papel. Nossa história, eu tenho certeza que tem muitos capítulos que nunca nos foram contados. E quem deveria aprender, em que infelizmente a gente não aprende. Mas o que depende de mim, um pouquinho dessa informação chegará para mais pessoas. Espero que amanhã eu faça um vídeo não, aqui na boa. Eu tô cansado. Eu não fiz basicamente nada hoje ontem. Meus últimas 48 horas eu sinto que eu mal dormi. Mas, tá louco. São histórias que me deixam triste. No final, falando, cara, será que tem jeito de resolver as coisas? Será que tem? Porque além dessas questões, hoje você olha pro Brasil, judiciário, é um legislativo que não tá nem aí pra nada, é um executivo que é pior ainda, é uma mídia que tá contra o Brasil mesmo. Você fala, cara, só tem um cidadão comum do lado do Brasil. Parece que hoje só o cidadão comum tá do lado do Brasil e a maioria dos pequenos e médios empresários. Porque os grandões, a turma da Faria Lima, tá aí, né? No colo dos Rothschild. Nada muda, parece que nesse Brasil. Enfim. Acho que esse vídeo merece um compartilhamentozinho, hein? Igual de ontem. Tô meio cansado, tô empolgado igual enquanto eu tava mais descansado. Mas também, se gosta do meu trabalho, posso estar no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas brasileiro, KeepEm.com, sem BR, único registro real deste Brasil. E eu falei que ia mandar o vídeo da Val de Voja pra vocês, vou mandar lá no Telegram, tem mais outro vídeo, vou mandar lá também o que rolou em CL pra vocês lá no Telegram. E é isso. Até amanhã. Ontem o vídeo foi mais tarde por causa da plataforma, acho que estão subindo muito vídeo por causa do conflito, espero que hoje o vídeo entre no horário que eu comecei a gravar muito mais cedo. Valeu, meus amigos. Grande beijo. Vamos lutar pelo nosso Brasil, viu? Porque tem muita gente lutando contra ele. Agora eu fui.